quero, neste momento, convocar a todos para mais uma palestra que a gente quer comentar vários assuntos e eu convido a todos. Venha comigo, como eu sempre estou repetindo, sempre estou convidando, sempre estou saudando, né? Saudando a todos, desejando um feliz Natal e um próspero ano novo, né? Já que o ano também já está findando, né? Então, o meu desejo é um feliz Natal, né? Que Deus esteja no coração de todos e que todos tenham um próspero ano novo, cheio de paz, harmonia, mesmo que cada país tem diferença. Talvez todos os países há alguma diferença no calendário, né? No dia, sempre há diferença. Mas o importante é que nós devemos desejar o melhor para a população, tanto do Brasil como também de outros países. E eu quero também citar aquele livro Eclesiastes, né? Eclesiastes 3, né? Vamos ver o que diz aqui Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado. Eu já comentei sobre isso daí. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar e há tempo de curar, há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de prantear, há tempo de dançar, há tempo de espalhar pedras, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Tempo de busca, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. Né? Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Então está aí, né? É o Eclesiastes, um livro que está na Bíblia e que diz isso daí. Há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, né? Então há tempo para tudo. Temos que aproveitar o tempo de plantar, é claro, né? As pessoas que são pessoas de boa vontade devem aproveitar o tempo de plantar e plantar, né? Deve aproveitar o tempo de curar, né? O tempo de edificar e o tempo de abraçar, o tempo de amar, porque todos nós somos do bem, né? Então temos que aproveitar os bons tempos, né? O tempo de plantar, o tempo de colher, tudo isso é importante para as pessoas
para os empresários, para as famílias em geral, né? De todos os lugares, da Arábia, os israelitas, os arábios, né? Os espanhóis, os ingleses, os japoneses, os chineses, tem que aproveitar os bons tempos, né? Porque há tempo determinado debaixo dos céus. Então, há tempo para tudo. E temos que unir, seja a união da igreja, a união da família, a união das associações, a união no trabalho, a união nos estudos. Tudo isso é importante, né? E as pessoas, inclusive as igrejas, devem procurar usar de sabedoria, porque a igreja também ela deve agir com sabedoria. O que é a igreja? Igreja é um grupo de pessoas que se reúne para estudar a mensagem de fé, né? Isso é importante, né? Então, igrejas têm que usar de sabedoria para não cair em ciladas, né? Igrejas, também a família, também os trabalhadores, tudo isso é importante. Então, há tempo para todo propósito, como eu tenho falado, debaixo dos céus. E as pessoas precisam ter a sua autoestima. Tem muita gente com baixa estima, né? Muita gente desanimado, muita gente que não tem mais desejo de viver, não tem mais desejo de sonhar, como eu já tenho falado, né? Como é importante a autoestima. Muita gente com baixa estima. Muita gente que fica doente por ouvir mal notícias, né? Por muitas vezes dar ouvido às coisas negativas, né? A autoestima é muito importante. A autoestima é a percepção que cada indivíduo tem em si mesmo, envolvendo a valorização de suas qualidades, habilidades, características pessoais. A formação da autoestima começa na infância a partir das interações com os pais, com os familiares, com os irmãos, com as irmãs, com a família, né? E familiares e cuidadores também, que são responsáveis por transmitir mensagens positivas ou negativas sobre a criança. A autoestima também é influenciada pelas experiências vividas ao longo da vida, como sucessos, fracassos, elogios, críticas. Portanto, o desenvolvimento e formação da autoestima são processos contínuos e pode ser influenciado por diversos fatores externos e internos, né? O processo de desenvolvimento da autoestima descobre, né, se como construir a autoestima positiva. Quanta gente com a baixa estima. A autoestima é um aspecto muito fundamental do bem-estar emocional e psicológico de uma pessoa, né? Ela influencia diretamente a forma como nós vemos, como nos relacionamos com os outros e como lidamos com os desafios da vida. Mas como a autoestima se desenvolve de uma forma em geral, né? A autoestima começa
a se desenvolver na infância, né? Na convivência, né? Na convivência das pessoas. Então é preciso ter a autoestima, sim. Isso é muito importante, né? Porque há tempo para todo propósito debaixo dos céus, né? O céu das estrelas, né? O céu dos anjos, debaixo do céu das estrelas, há todo propósito, tempo de plantar, tempo de nascer, tempo de espalhar pedra, né? Há tempo para todo propósito, tempo de costurar, tempo de falar e tempo de amar e tempo de ficar calado. Isso daí existe no mundo, né? E é claro que há o tempo de guerra, né? Em muitos países, há muitos milhares de anos atrás, sempre houve problemas de guerra, né? Então devemos construir a autoestima positiva, né? Não ficar com a baixa estima, mas ter uma autoestima é um aspecto fundamental do bem-estar emocional e psicológico de uma pessoa. Ela influencia diretamente a forma como nós vemos, né? A autoestima começa a se desenvolver na infância, né? E assim por diante. As pessoas devem sim sempre pensar positivo, aprender coisas boas, aprender bons hábitos, para ter uma autoestima positiva, requer dedicação, amor próprio, resiliência, prática de persistência, que fortalece a autoestima, né? E evitar de ser solitário, procurar preencher a sua alma com mensagem positiva para que o vazio, né, o vazio da depressão não venha tomar conta da sua vida. Você trabalhador, você estudante, né? Os estudantes, os trabalhadores, né? As pessoas de terceira idade também precisa sim incentivar a boa leitura, a boa mensagem e guardar os bons valores e sempre pensar positivo, né? Porque é importante pensar positivo, né? E aqueles que têm a sua chácara, os seus sítios, deve aderir àquele projeto que é o projeto Frutarizar. Quanta gente que muitas vezes compra tudo empacotado, tudo carimbado, né? Tudo selado. Sabemos que no tempo passado as pessoas não compravam tudo selado, tudo empacotado, mas as pessoas, né, os seres humanos no passado, eles comiam as coisas natural do fruto da terra, da raiz da terra, né, as verduras, as hortaliças. E hoje muita gente compra frutas, sendo que eles podem, né, cada pessoa aonde eles moram, ou até mesmo no apartamento, pode ter no seu vaso, né, a salsinha, a cebolinha, algumas hortaliças plantado em vasos e até em chácara e sítios, né? Muitas coisas as pessoas
não precisam plantar. Muitas coisas, melhor dizendo, as pessoas não precisam comprar, mas pelo contrário, eles podem plantar sim. Por exemplo, na chácara, no seu apartamento, no vaso, pode plantar salsinha, cebolinha, né? Espinafre, rúcula, pode plantar sim, pode plantar. Também na sua chácara, aquele que mora na chácara, pode frutarizar sua chácara e comprar, ou seja, melhor dizendo, evitar de comprar tudo no mercado, né? Mas procurar ter a sua fruta na sua chácara, no seu sítio, né? Isso é muito importante. Cultivar as suas frutas na sua chácara, em vez de comprar tudo no mercado, né? Já que tem a sua chácara, as pessoas podem frutarizar, né, a sua chácara e usar aquelas frutas para se alimentar, né? Procure frutalizar, pode até comprar mudas de qualidade, porque até no Mercado Livre tem as mudas de frutas para comprar mudas de qualidade de várias frutas e frutalizar o seu ambiente, a sua chácara, o seu sítio, né? É importante ter um pomar, né? Que é um verdadeiro privilégio, né? Frutarizar a sua chácara, que isso também faz parte da saúde. Ter frutas frescas, saborosas, mas para isso tem que adquirir mudas de frutas para poder plantar na sua chácara. E até mesmo em vasos, né? Existem frutas que podem produzir até mesmo em vasos. As pessoas colhem, tem a maçã do tempo do calor, né? Tem a ameixa, tem a azedinha, tem a amora, tem todos os tipos de frutas que são muito importantes, né? E as pessoas podem ter a sua fruta sem precisar comprar tudo no mercado, né? E procurar plantar tudo que é bom, raiz, né? Aipim, mandioca, batata doce, né? Batata roxa, batata doce, uma variedades de frutos da terra que pode plantar na sua chácara, no seu sítio, né? Para a sua manutenção, para colocar na sua mesa na hora da ceia, né? Então, existe sim a possibilidade de ter frutas frescas e saborosa para o bem-estar da sua família, para a sua própria alimentação e garantir uma boa colheita, né? Escolher umas espécies variadas, né? E adequada ao clima, né? Porque as frutas, as mudas têm que ser aquelas que dão no clima aonde as pessoas têm a sua chácara e através do clima, se é frio, se é calor, tem que ser mudas preparadas para o frio ou para o calor, né? Se tem o calor ou o frio, aí tem as mudas têm que ser aquelas que possa
produzir frutos tanto no frio como no calor, né? Existem mudas de vários climas que é bom para a saúde. Então procure frutarizar, procure ter frutas, procure ter a sua horta, é o que a gente sempre fala aqui, porque os alimentos mais naturais, né, mudar o estilo de vida, quando fazer o suco natural, em vez de comprar aqueles sucos industrializados, cheio de açúcar, procurar ter a sua fruta, procurar ter frutas e fazer os sucos naturais, ou então comer a própria fruta. Tudo isso faz parte da saúde das pessoas, né? Então, as pessoas podem ter a sua horta, as pessoas podem ter também a sua farmácia verde, né? Procurar ter a sua farmácia verde, que são arruda, que é orégano, que é cominho, né? Que é também manjericão, hortelã. Pode ter, Senhor, na sua casa, no seu sítio, ou até mesmo em vaso, ter a sua farmácia verde, né? O boldo, e assim por diante. Existem várias ervas e plantas medicinais que as pessoas podem ter dentro do seu quintal, para que uma hora que precisar tomar um chá, né? O alecrim, assim por diante, tem vários, né? A colônia também, né? E tem muitos, né? Aquela canela de velho também. Ter variedades que servem para a sua saúde e ter também as frutas, né? Então, adere, é o incentivo que eu estou dando, né? Procure aderir o projeto Frutarizar, até mesmo no seu apartamento, no seu vaso, né? Plantar alguma coisa ali no seu vaso. E muitas frutas, existem frutas que dá até dentro de vasos, né? São frutas que o pé dessas frutas não cresce muito e pode produzir em vasos também. E se for na chácara, aí é melhor ainda, pode plantar na terra mesmo, em vez de ficar no vaso. O projeto Frutarizar, procurar ter uma boa alimentação na sua mesa, na hora do café, na hora do almoço, na hora do jantar, né? Isso é muito necessário para cada um do cidadão, cada um da sua família, crianças, jovens, pessoas da terceira idade, né? Tem que se alimentar bem, né? Para não ficar doente, né? Não é a idade que deixa a pessoa fraco apenas, muitas vezes é a falta de uma boa alimentação. Quando nós se alimentamos, bebemos a água pura, a água de mina, a água de filtrada, né? E se alimentamos bem, o corpo ele vai renovar, porque nosso corpo é cheio de células e através das células é que nós somos renovados, através da alimentação que todos nós, que as pessoas se alimentam, são alimentação saudável, vai fortalecer os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, vai fortalecer as hemácias também, que são as células, né, do corpo, vai fortalecer
o corpo, o organismo, as plaquetas também vai fortalecer, né? Então eu sempre comento que as pessoas têm que conhecer o seu corpo. Por que que eu estou cansado, né? Muitas vezes as pessoas se sentem uma canseira, um desânimo. Muitas vezes as pessoas sentem um corpo ruim. Então as pessoas têm que entender os sinais que a gente sente no corpo, eu, qualquer pessoa, e tem que perceber, né, se é falta de água, se é falta de uma vitamina, se muitas vezes é falta de uma alimentação saudável, ou de um mix, né, fazer um mix, fazer um suco, né, energético, né. Hoje existem muitos tipos de sucos energéticos. A gente sabe que tem várias sementes que são muito ricas em minerais, né? É que nem o corpo, quando a gente sente muito mal, pode ser a falta de água, pode ser falta de minerais. A gente sabe que no o Guitoreto, né, ele tem um pouco de sal, ele é uma bebida que fortalece as pessoas, é industrializado, né? É comprado no mercado, ele tem sal, né? É que nem o soro ele tem um pouco de sal, tudo para poder muitas vezes fortalecer o corpo. E muitas vezes uma pitada de sal na água, o sal integral, né? Não é o sal refinado, vai dar um reforço, né, no organismo. Então tem muitas bebida que é feito com um pouquinho de sal, né? Geralmente, como eu tenho falado, estou repetindo, o Guitoreto, né? Ele é quase parecido com a água de coco. A água de coco também tem um pouco de sal, sódio, né? Ela tem um pouco de sódio. Então não é bem assim que uma pitadinha, né? Claro, nada de excesso, né? Uma pitadinha de sal na água não vai subir a pressão, principalmente o sal integral, né? Ou então usar o Guitoreto, ou então usar água de coco, né? Que é melhor ainda, né? A água de coco é melhor porque ela é natural. Então ela tem a água de coco, ela tem sódio, ela tem magnésio, ela tem os minerais e muitas vezes precisamos sim de sal no corpo, né? Precisamos e até uma pitadinha a vez de açúcar também precisa, né? Então o corpo precisa de tudo, mas tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio para a gente não ficar doente. Agora, tudo em excesso vai fazer mal, né? Frutas tradicionais, né? Tem a frutas que muita gente até plantam, né? Muitos sitiantes, agricultores, que é a laranja, o limão. O limão é rico em vitamina C. A laranja também é rico em vitamina C também, né? A laranja, a banana rico em potássio e assim por diante, né? A maçã, a pera rico em fibra. Então as frutas aqui no Brasil são centenas e centenas. É o lugar que mais dá frutas, né? A laranja dá um ótimo suco in natura, né? E a frutose das frutas, como laranja, não vai prejudicar quem tem, por exemplo, o controle da açúcar no sangue. Não vai, né? Então existe a pera, a lima. A lima é bom para o rim. A lima é bom para o rim, né? A laranja, o limão.
Então, no projeto Frutarizar, que as pessoas muitas vezes moram no sítio, não tem frutas para comer, ou muitas vezes vai lá na cidade comprar as frutas, mas quem tem ou mora no sítio pode ter a sua fruta, né, as suas frutas e comer, né, do fruto do sítio mesmo, da sua chácara, ou até mesmo na sua casa, né, de frutas que pode ser plantados no vaso, né? Existem frutas que também elas produzem nos vasos, como já tenho mencionado, né? Então, não há necessidade de comprar quando as pessoas têm o seu pomar, têm a sua farmácia verde, têm as suas horta verde também, né? Então, pode ter laranja, pode ter limão, plantar limão. Mas alguém pode falar assim, não, mas eu não tenho a muda preparada, a muda enxertada de limão, de laranja, eu não tenho. Mas hoje existem os meios que as pessoas podem comprar. Existem os lugares que vendem mudas e muda de qualidade, muda já enxertada, né? E pode ter o pé de limão, pode ser Tahiti, Ciliciano, pode ser o cravo, pode ter o limão bravo, né? Todos os limões, né? No plural a palavra é limões mesmo, né? Pode ter de vários, né? O limão amarelo, o limão Tahiti, o limão siciliano, o limão cravo e assim por diante. A banana, pode ter pé de banana? Pode. Mas eu não tenho muda de qualidade. O que eu faço? Procure o lugar que eles trabalham com muda de banana de qualidade. Aí você, os senhores, as senhoras, né, o aposentado, as pessoas de terceira idade, procure que vai achar alguém que vende muda de bananeira e que sabe qual é a qualidade também das bananas, porque tem banana prata, tem banana maçã, tem banana nanica, tem todo tipo de banana. Se as pessoas não conhecem muda, vai procurar uma pessoa profissional que vende mudas de qualidade. Tem pessoas que pegam qualquer muda aí, já vai plantando e aquela muda lá não sai, ela não produz e fica lá, aquela muda aniquilada, não cresce. Por quê? Porque as pessoas pegam qualquer muda. Agora, quando ele vai lá no canteiro, aonde vende muda de qualidade, aí com certeza, é claro, né, que tem que ter as dicas, tem que ter os cuidados. Muitas vezes precisa de um adubo, de um esterco, tem isso também, né? Plantar em lugar certo, né? Então, tudo isso é importante. Agora, as pessoas pegam qualquer muda, planta aí, a ver, não dá nada. Não vai procurar o profissional que trabalha com muda. Por quê? Porque ele, às vezes, ele não quer gastar, não quer comprar, não quer pôr a mão no bolso, muitas vezes. Então, ele vai e pega qualquer muda. Então, onde que dá o problema? Procure pessoas que vendem mudas de qualidade. Procure gente que mexe com mudas de bananeira de qualidade, mudas de maçã, de pera, maçã do calor, né? Do tempo do calor. Existe maçã que é do tempo do frio e tem maçãs que produz no tempo do calor. Então, está aí a dica, né? Isso daí é o conjunto de fatores que tudo se indica para ter uma saúde melhor. A gente tem que se unir tudo. Tem que se unir plantas medicinais, né?
o chá, a fitoterapia, a naturopatia, a hidroterapia, tem que se unir tudo. E também incluir, como eu tenho falado, o plantio de plantas e mudas de qualidade, né? Frutas tropicais diversificadas, né? A manga, pode ter manga de qualidade no seu sítio, no seu pomar, né? Não é só ficar cuidando só de gado, fazendo queijo só, fazendo requeijão e não ter fruta para comer, não ter uma horta boa. Tem que ter tudo ali, ter uma horta e ter um pomarzinho ali, que isso é importante, né? Manga de qualidade, manga sem fiapo, né? E a manga, ela é manga que serve para alimentação, mas também ela serve para remédio, porque as folhas de manga, ela também serve de remédio, como também até a casca da raiz do tronco também serve de remédio também. É muito importante, né? Então tem várias mangas, tem manga espada, tem mangas de variedades que eu não vou falar aqui. O abacate que tem gorduras boas também. Então procure a manutenção, né, das suas frutas, do seu cultivo ali para o seu custo mesmo. Mesmo que as pessoas não queiram vender, né, não queiram plantar para vender. Até a cana, muitas vezes, a cana de açúcar, muitas vezes ela é até ótima, né? Que ela serve, né, para as pessoas que têm a plaqueta baixa, hoje em dia ter a cana para extrair a garapa, isso é importante, né? Para a saúde, é claro que nada de excesso, né? Se for tomar garapa em excesso também não vai fazer bem, né? Existe, é que nem o melaço, né? Tem o melaço de cana também, que ele é muito importante. E pode servir para passar no pão, assim como o mel também. O mel também, você pode usar o mel para adoçar o café, adoçar o chá. Pode usar o mel, assim como a garapa também. É claro que os dois têm diferença, né? Os dois têm diferença. O mel, ele é mais um antibiótico feito pelas abelhas, né? É um antibiótico. Já a garapa, não. A garapa tem vários minerais, mas não é o mel. É diferente do mel. O mel e a garapa, os dois servem, mas para fazer um xarope, para o pulmão, para melhorar as vias respiratórias, o mel é muito melhor. Mas tudo isso é importante, né? É importante, né? O abacate, o abacaxi também. O abacaxi também, ele é bom também, ele serve como alimento, mas também serve também para fazer xarope também, né? É que nem o gravatá, né? O gravatá também é importante. Que o gravatá, ele também serve de vitamina, mas também ele serve para fazer xarope, né? Então está aí, né? O coco, existe o coco anão, né? Existe o coco que em poucos tempos ele começa a produzir. Agora tem algum tipo de coco, por exemplo, que ele demora mais para produzir, né? Então aí as pessoas têm que ir lá
aonde as pessoas vendem muda de coco de qualidade, muda de coco anão, né? Aquele coco que produz em pouco tempo que planta a muda, já começa a produzir coco. Então procure plantar os pés de coco que venha a produzir rápido, né? Porque se as pessoas plantam e ficam esperando, por exemplo, uma muda de coco, daquelas outros tipos de coco, vai demorar muito tempo para beber água de coco. Mas quando planta um coco rápido, um coco anão, né? É o coco anão mesmo, que produz rápido. Então as pessoas logo vai desfrutar da água de coco muito rápido, né? Isso depende da qualidade do coco, né? Frutas nativas do Brasil, por exemplo, a jaboticaba, né? A jaboticaba é muito importante também, né? É uma árvore ornamental, né? É muito importante para pomares caseiros e ela frutifica e tem que colher rápido, né? Porque ela cai, né? É que nem a amora, né? A amora também, ela também produz, mas é muito rápido, né? Tem também o jambolão, né? Que muitas pessoas não dão valor àquela frutinha, né? Uma frutinha azulada, né? Acho que é roxa, né? É uma coisa assim, é uma coisa assim. Ela parece meio azulada ou roxa, uma coisa assim. Mas quando ela tá madurinha, ela fica daquela cor, né? Mas também serve também para fazer extrato também. É muito importante. O jambolão, a fruta dela também serve para fazer extrato e também serve para controlar o açúcar no sangue, né? Aí a gente vê, né? Como eu tenho lido, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de plantar, há tempo de colher, né? Há tempo de chorar, mas há tempo de rir. E tem aquele ditado que é verdadeiro, né? Aquele que semeia boa semente, chorando e gemendo, voltará trazendo os seus feixes com alegria. Então está aí, aquele que leva a boa semente, chorando e gemendo, vai voltar com alegria. Você, jovem, você estudando, está semeando a boa semente? Está semeando? Porque tem um ditado que diz assim, o ditado verdadeiro, né? Não é ditado mentiroso, não. Que diz assim, também em Eclesiastes, que diz assim: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e venha dizer, eu não tenho mais prazer. Então, meu jovem, estudante, crianças, jovens, pessoa de todas as idades, lembre do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. Eu estou repetindo esse ditado verdadeiro. Isso é um ditado verdadeiro, né? Então, você, jovem, desde a sua escolaridade primária, já pode começar a valorizar a hortaliças, as frutas, os pomares, a farmácia verde. Pode estudar aqueles cursinhos. A gente deixa uns cursos gratuitos aí sobre fitoterapia, naturopatia. São cursos pequenos, mas
não é o último curso que a criança ou o jovem pode estudar. Qualquer um pode estudar. Eu não sei se a plataforma do curso aceita, mas eu acho que aceita sim. Eu acho que a criança que está na escola pode estudar aqueles cursos primários, né? São cursos primários sobre fitoterapia, sobre plantas, ervas medicinais. Mas não é só esse, né? Não é só esse. Tem que estudar outros cursos, vai fazendo cursinho e depois estuda quando chegar certas idades, né? A maioridade. Aí você, jovem, você, criança, menino, menina, você, jovem, você que já é casal, que casou há pouco tempo, você que já casou, você que é jovem, é novo ainda, começa a estudar e continua estudando, porque tem muitos cursos sobre o aprendizado sobre plantas, sobre nutrição, sobre mudança de estilo de vida, sobre qualidade de vida, como melhorar seu sono, né? Como viver uma vida mais equilibrada. Tudo isso não é só estudar um cursinho e falar, não, eu já se formei, não quero mais saber, não é bem assim, né? A saúde, a nutrição, a fitoterapia, as pessoas nunca terminam de estudar, porque sempre tem descoberta de novas plantas, de novas frutas, novos alimentos, sempre tem novidade. Então não pode parar de estudar, sempre atualizar, né? Sempre atualizar. E tem também a goiaba. A goiaba também ela serve de alimento, mas também as folhas dela servem também de remédio, né? Quando as pessoas têm uma diarreia, fazer um chá de folha de goiaba vai ajudar, né? É que nem o limão também é ótimo, né? Para quem tem diarreia, o limão também ajuda também, né? Então está aí, né? A pitanga. A pitanga é uma excelente opção, é uma árvore frutífera de pequeno porte, saborosa, rica em vitamina C. Isto é importante, né? A acerola também é rico em vitamina C, né? E cresce rapidamente, né? Então, é importante escolher a muda de qualidade, né? Ir lá comprar no viveiro, né? Não ficar pegando muda de qualquer pessoa, planta, às vezes dá certo e às vezes não dá certo porque as pessoas muitas vezes estão dando até de presente uma muda para uma pessoa e às vezes, muitas vezes, não é aquela fruta que a pessoa fala também, né? Tem que ver se as pessoas conhecem a fruta mesmo, né? Tem que ver se as mudas são a fruta que está se comentando, né? Que é, né? Que muitas vezes pegam a muda, planta e não é a fruta e muitas vezes é uma muda de má qualidade, né? Então, prefira mudas de viveiros confiável para garantir plantas saudáveis e produtivas. Então está aí a dica, né? Planejamento no espaçamento, não pode plantar uma muda em cima de outra, tem que ter espaço, né? Porque algumas árvores crescem bastante, então precisa de espaço, com certeza, né? E se adequar para se desenvolver, né? O solo, por exemplo, a irrigação. Existe irrigação por gotejamento hoje. Se as pessoas não querem gastar muito com água,
Existem várias maneiras de cuidar de plantas só com gotejamento. Aí não gasta muito. Existe também aquele estilo chinês, né? Que tem um tipo de preparo, né? Para irrigar através de garrafa PETs, né? Até através de garrafa PETs, as pessoas podem comprar o tipo de é que nem uma torneirinha que os chineses usam, que a água vai saindo aos poucos, né? Com um gotejamento, né? Através de usar aquelas garrafa PET, né? Garrafa PET, né? Tem que ver o solo, a irrigação, as necessidades, porque para a planta produzir, né, tem que ser irrigação e ter esterco, solo preparado, né? Podas, manutenção, as árvore frutífera precisa de manutenção, né? Para frutificar, evitar as pragas. Agora, existe sim caudas para combater as pragas, existe vários, até livros orientando como tratar, né? Como fazer uma cauda, né? De fumo, uma cauda de nim, né? Existe cauda de nim, existe vários tipos de cauda, cauda bordaleza, e existe sim até livro explicando como tratar naturalmente o seu pé, né, de fruta ou pomar de fruta só com caudas naturais, né? Não precisa gastar com defensivos caríssimos, né? Porque os defensivos são caros, né? Todos os defensivos são caros, porque tudo hoje no Brasil encareceu tudo, né? E a gente vê também, né, os impostos que encareceram. Alguém diz que acrescentou mais 10 impostos. Eu não tenho certeza, né? Se acrescentou mais 10 impostos. Então, tudo encarece um pouco também por causa dos impostos, né? Porque quanto mais impostos, tudo encarece. Então, as pessoas que usam defensivos industrializados, eles pagam caríssimo, né? Eles pagam muito e muitas vezes ele tem seu pomar de limão, seu pomar de frutas, e eles vendem aquelas frutas para poder ter a sua manutenção, para poder receber, né, o seu ganho, mas eles usam aqueles defensivos industrializados e muitas vezes eles gastam muito em defensivo e são muito caríssimos, são caros mesmo. Por quê? Porque eles não usam os defensivos orgânicos, né? Não tem o pomar, o tipo orgânico. Quando as pessoas têm o pomar orgânico de laranja, limão, então já não encarece tanto, né? Já tem mais benefício. Agora, quando compra os defensivos industrializados, eles vão pagar caro e muitas vezes eles têm pouco ganho, né? Porque eles gastam em defensivo, industrializado, como eu tenho falado, né? É muito caro, né? Então, pode usar, sim, os defensivos naturais, né? Feito de caudas naturais, pode sim. E com certeza vai dar certo, né? Então, a diversidade de espécies, biodiversidades. O problema é que muitos pensam em plantar uma coisa e ele não se diferencia, não faz diversidade, né?
Eu vi um comentário que muitos estão querendo plantar uma quantia muito grande de café, né? Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. Mas as pessoas não podem investir somente em café, tem que diversificar. Se tem uma propriedade, um sítio, pode diversificar um pouco o café, um pouco de limão, um pouco de laranja, um pouco de cada, né? Mas tem muita gente que ele planta só de um tipo, né? De fruta. E o café é uma coisa que todo mundo gosta, né? Mas tem que diversificar as plantações. Isso é importante também. Não plantar só de uma qualidade só. Isto é importante para as pessoas. Vamos continuar aqui. Então, as chácaras, os sítios, a agricultura familiar, pode ter diversidade, sim, de plantas, né? As chácaras também, as pessoas podem usar também, quem tem uma chácara boa, pode usar para alugar, né? Pode sim, a chácara, as pessoas podem transformar a sua chácara em um refúgio natural em meio à cidade, né? E pode usar também para alugar, se tem lugar, se tem casa, se tem tudo preparado para alugar, pode sim, né? Desde que esteja tudo em ordem, a sua chácara, o seu sítio, né? Tem que ter lugar, né? Que muitas pessoas desejam, às vezes, sair da cidade e alugar uma chácara, né? Momentaneamente, para ficar alguns dias e depois voltar para a sua cidade, para a sua casa. Também pode, né? A chácara pode ser um refúgio natural e pode usar para alugar, né? No mundo agitado que vivemos, né? A chácara pode ser um refúgio natural em meio às cidades, né? E essencial para a nossa saúde física, mental. A chácara se destaca como verdadeiras e maravilhas, né? Verdadeiras e maravilhas, oferecendo um contato direto com a natureza. E existe também, a gente deixa os links abaixo também, tem os spas naturais, né? Existe os spas para as pessoas tratar da saúde. Existe aquelas clínicas natural para as pessoas se cuidar melhor. É claro, né, que é tudo pago, né? Não tem nada de graça, tudo é pago. Mesmo que alguém fale assim, não, mas a pessoa diz assim, aqui é tudo de graça. Não é. Nada é de graça. Quando tem um spa ou mesmo um curso, nada é de graça. Alguém está sustentando e está pagando. Não existe nada de graça. Não existe. Quando, por exemplo, alguém, né, um aposentado pega o ônibus e ele viaja, por exemplo, conforme a lei, né, ele tem os direitos, né, os direitos dos aposentados, os direitos dos idosos, né, tem que respeitar os idosos aposentados. E ele pega um ônibus e ele não paga, não é de graça, alguém está pagando. Não existe de graça. Ah, mas o idoso tem que andar e viajar de graça. Ele pensa, ele até pode ser beneficiado, né, por viajar dentro de um ônibus sem pagar. Mas alguém está pagando, é que nem esses benefícios, todos os benefícios alguém está pagando. Se alguém está recebendo algum benefício, tem outro que está pagando.
Tem que entender isso daí. Não é 100% de graça. Alguém está pagando para que aquilo lá seja declarado de graça, né? Vai viajar de ônibus de graça, mas alguém está pagando. Entendeu? Então, vamos melhorar a saúde. Procure ter a sua farmácia verde, né? As suas plantas para fazer o seu chá, né? Tem vários chá, tem um chá de camomila, chá de erva doce, né? Tem uma diversidade de plantas que serve para o chá, né? O chá de hibisco e assim por diante, né? Tem vários chá que é bom para as pessoas. Então, procure assistir, procure divulgar e também acesse os links que a gente deixa abaixo, né? O que eu desejo é que a proteção divina seja com todos vocês, com todos, desde o jovem, desde a criança, desde as pessoas de terceira idade, que todos tenham paz, prosperidade e até a próxima oportunidade. Até lá.